Perspectivas de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, estímulo chinês e o iminente aumento das taxas de juros dos Estados Unidos elevam as ações e os rendimentos do Tesouro Americano. O Ibovespa também avança após 4 sessões negativas, 4 baixas seguidas, e os mercados seguem à espera da super quarta decisão de política monetária para o Brasil e também para os Estados Unidos. Sanções à parte, algumas empresas podem se beneficiar com o conflito. As alterações no cenário econômico mundial já dão os primeiros sinais de influência na Bolsa Brasileira. As empresas mais ligadas às exportações e também devido à restrição de oferta de produtos aqui do leste europeu, já são mais do que visíveis. Agora, as empresas que sentem o forte impacto de uma inflação cada vez mais alta e o poder de compra cada vez menor, a trajetória é de queda, um desempenho bastante fraco. Então, assiste esse vídeo até o final para você saber quais são essas empresas, o cenário para cada uma delas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não perde tempo, curte, compartilha, comenta bastante. Análise de algum papel que não esteja relacionado aqui no vídeo hoje, basta deixar nos comentários. Quer virar a chave? Só vem para o Trend Squad. Bom, o Brasil também vai se recuperando após 4 sessões negativas, 4 baixas aqui seguidas, e começou a entrar pressão de compra nos 108 mil pontos, que a gente vê aqui a sombra. Só que aqui, acredito eu, que a recuperação não vai muito longe, além dos 112. Acredito que agora o Ibovespa segue a caminho da mínima da semana anterior, que está aqui no 111 mil pontos. Ó. Aqui, 110.969. Então, pouco mais aqui ele pode voltar, acredito que ele pare aqui no 112, antes de definir o movimento. Eu já havia comentado na última análise aqui do Ibovespa que a probabilidade era de voltar no 107. Na verdade, a mínima foi 107.780 por enquanto. Então, ainda segurando aqui no 108. Mas ele faz mais um repique e não acredito que ele vá superar esses níveis aqui. Ele volta para refazer todo esse movimento anterior, ou seja, voltar a se aproximar dos 100 mil pontos. Eu acredito que esse seja o cenário para o Brasil, aqui para o Ibovespa. A gente tem um engolfo de baixa sendo formado aqui no mês, numa zona de 50% do FIBO. A zona de compra aqui, ou seja, de uma possível reversão está aqui embaixo ainda, nos 95, porque a reversão da tendência para o Ibovespa está aqui no movimento de novembro de 2020, aqui na abertura dessa mega barra. Então, quando confirmar aqui a faixa, se confirmar a faixa aqui dos 96 mil pontos, provavelmente vai reverter a tendência. E aí tem movimento aqui na faixa dos 80 mil pontos para voltar a buscar. Tem um grande vazio gráfico aqui. Eu acredito que esse seja o cenário. Bom, hoje a expectativa é de 1% de alta. Aí para a Selic, vamos ver, na última reunião, gerou um rebuliço danado, porque os mercados estavam à espera de que ele já deixasse a linha aberta mais um aumento, de 1,5 pelo menos, mas eles não sinalizaram, na verdade eles recuaram um pouco, por conta da inflação que não para de subir, então, mesmo aumentando as taxas de juros, eles não conseguem travar a inflação. Na verdade, quanto mais eles aumentam as taxas de juros, mais desvalorizada é a moeda, e o poder de compra é cada vez menor. Então, aqui para o Ibovespa, o cenário, para mim, na minha opinião, é esse. Volta a trabalhar os 112, mas não mais do que isso, antes de definir um movimento. Eu acredito que ele ainda refaça tudo isso aqui, todo esse fractal anterior. Aqui a gente pode ver, nas ETFs, aqui Estados Unidos, uma recuperação hoje para as ações.
a chance de negociação, né, de paz entre Rússia e Ucrânia, tem também as promessas da China. Então, aqui, China também teve um forte movimento, os mercados asiáticos se recuperaram, já começaram a semana com forte correção, devido ao aumento de casos aí na China, e com isso também levou a fechar 2 grandes cidades, congelando a produção em vários fabricantes de automóveis, fábricas de eletrônicos, inclusive uma fábrica que foi fechada é um dos fornecedores da Apple. E isso aumenta cada vez mais, né, a probabilidade, o risco de inflação mais alta. Foi a Foxconn, ela foi forçada a interromper a produção em meio a essas novas restrições. Então, 2 grandes cidades foram fechadas, né, isoladas, e essa medida ameaça exacerbar ainda mais a inflação, que só aumenta. Então, aqui, hoje houve uma recuperação dos mercados asiáticos, né, então acabou levantando todo mundo, né? A gente vê que o Brasil ainda está tentando maior movimento, a gente tem Índia, Estados Unidos e Europa também. Então, a medida pode inflamar ainda mais uma cadeia de suprimentos global já complicada, contribuiu também para uma inflação mais alta para os Estados Unidos da última semana, mais de 7%. Os preços, né, subiram em 7,9% em fevereiro, em relação ao ano anterior, e a boa parte se deve à escassez, né, dos chips, dos semicondutores. Então, aqui, por enquanto, hoje, a recuperação, vamos ver na parte mais para o final do dia, que sai a decisão para o Fed, possibilidade, eles já haviam anunciado 0,5% de aumento, mas eu acredito que fique no 0,25%, pelo menos nesse 0,25% eles aumentam, porque eles já vêm falando há muito tempo, apesar de que não vai adiantar muita coisa, e é por conta disso também, né, que o Brasil ele vem surfando um bom movimento. A entrada do estrangeiro está cada vez maior, o fluxo estrangeiro está cada vez maior. Por quê? Porque as yields estão positivas no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos. Então, você vê que eles têm uma inflação alta e os juros ficam no zero ainda. Então, a conta não fecha. E no Brasil, não. A gente vê uma inflação muito mais alta, né, dá um retorno muito mais alto se comparar com os Estados Unidos, e as yields também, né? E é isso que traz o estrangeiro aqui para o Brasil, não é nada mais. Aqui nos setores, eu trouxe aqui, não trouxe trouxe aqui o varejo, na comparação com o varejo. Por quê? Justamente esses setores, né, que sentem um impacto mais forte, que eu comentei no início, né, uma inflação mais alta, poder de compra cada vez menor. Um deles é o varejo. E a gente vê aqui, Magazine Luiza ontem despencou 10%, mais de 10% na abertura, foi 10,5%, com prejuízo aí no trimestre, no último trimestre. A gente tem Via 3 também estão logo abaixo. Né? Então, são as duas aqui com pior desempenho até agora. Conseguiu, né, ultrapassar a Lelis Blanc, que há muito tempo liderava aqui a lanterna, acima CIA e Marisa, Lojas Renner, Guararapes, Grendene está colada com o Ibovespa, né, e lidera aqui a Arezzo e Soma 3. Elas já vêm há bastante tempo aqui acima do Ibov. Para o varejo, melhor desempenho está aqui para essas duas por enquanto. Então, vamos começar, eu vou começar as análises com a FER3. A FER3 eu já mostrei anteriormente, vou mostrar novamente, porque eu fiz uma entrada nela aqui hoje. Estou aqui com uma venda, não sei, né, se ela vai voltar a trabalhar esses 15, eu vou até trazer aqui para o 0 a 0. Porque a minha intenção é de que ela feche o gap, mas ela ainda está segurando aqui no nível de abertura, a mínima no dia, aqui próximo aos 14,70. Por que eu acredito para ela fechar o gap?
ou então ela vai ficar lateralizada aqui nesse intervalo, porque aqui em cima, né, a gente tem um número inteiro, R$ 15,10 a gente tem a mínima da semana anterior, e aqui em R$ 15,20 eu tenho uma resistência semanal, estão vendo até que ela abriu um gap de baixa aqui. E uma característica forte do papel, assim como o TASA, são os gaps. Tem muito gap. E geralmente, né, assim que ela faz o gap, ela costuma voltar para fechar. Então, acredito que ela venha fechar o gap, testar o fechamento de ontem. Como está para sair notícia importante, né, provavelmente vai ficar nesse intervalo aqui até vir a decisão do FED, depois do Copom. Então, ela deve lateralizar e decidir amanhã isso aqui. Por quê? O cenário para a FER3 qual é? Na última análise que eu mostrei para ela vinha aqui, veio testar os R$ 20, e eu comentei que a possibilidade era de ela reverter nesses níveis, voltar a 15,50 ainda. Só que aqui ela intensificou o movimento, porque a gente tem uma mega barra aqui, abertura 14,37. Então, ela já testou aqui os R$ 14, né? R$ 14,03. Então, tem os R$ 14 como suporte. A probabilidade que eu vejo para a FER3 é dela continuar a correção, porque ela deixou uma pequena sombra. E ainda assim, a gente vê o ABV ainda aqui embaixo, que indica esse movimento fraco ainda. Não é numa hora, é aqui na semana. Porque ela deixou aqui no final de fevereiro uma pequena sombra. Então, acredito que ela ainda venha, ela volte aqui para testar os 12,50. Se ela se segurar nesses 12,50, a gente tem a possibilidade de um fundo duplo, mas ela só confirma em 21, para refazer esse movimento anterior. Se ela romper os 12, vem buscar R$ 8. Foi uma zona importante de resistência para ela, que ela confirmou em abril de 2021. Ela disparou aqui. Então, esse é o cenário para a FER3. Ela apresentou um bom desempenho desde que essa guerra, essa tensão contra a Ucrânia começou no final de fevereiro, porque essa invasão vem afetando também a oferta dos fertilizantes, com a alta nos preços desses produtos. O Brasil, né, tem elevada dependência na importação do potássio, que é um insumo importante para a fabricação, né, dos fertilizantes, tanto da Rússia como da Ucrânia. Então, a situação preocupou no início, ainda preocupa, né? Porque devido às sanções também, né, toda essa complicação, isso poderia prejudicar, né, o fornecimento do produto ao Brasil, né? Afetar a entrega do potássio, poderia levar à escassez do insumo e o aumento dos custos, né, para o agronegócio. Bom, a probabilidade, né, de FER3 se beneficiar com isso. E aí, voltar aqui nos 28, porque ela ainda tem uma grande sombra aqui. Na verdade, não essas aqui primeiro. A principal resistência que a gente tem aqui, está aqui. Então, acredito, né, que ela volte a testar essas sombras se confirmar a faixa 12,21. Essa é a zona mais importante que vai definir maior recuperação para a FER3. Aqui, por enquanto, a gente vê um movimento fraco, acredito que ela ainda volte nos 12,50 até definir. Ou ela confirma o fundo duplo, mas ainda assim nos 21, ou ela intensifica até os R$ 8, porque tem aquele vazio gráfico e provavelmente geralmente quando a média que está flat, né, é um indicativo, né, de que o ativo vai voltar a testar aquele nível. Estão vendo aqui? Vazio e ela ligeiramente flat aqui na faixa de R$ 8. Outras empresas que podem se beneficiar com o conflito. O conflito é favorável ao petróleo, né, que a gente viu a escalada dos preços, chegou aos 130. Empresas que produzem e exportam grãos também. Então, vamos começar com Petrobras. Travando um pouco aqui.
deixar ali no 0 a 0, porque se ela não passar ali da sombra... Vou sair com Petrobras aqui. Petrobras eu já mostrei uma entrada, mostrei no Twitter. Entretanto, eu entrei novamente, porque a primeira entrada que eu fiz foi aqui, que ela rejeitou o fechamento de ontem, mas ela não intensificou no primeiro movimento, ela parou aqui em R$ 30,75, porque a gente tem aqui uma mega barra, né, de movimento anterior. Essa daqui, movimento de ontem. Então, foi onde ela parou no primeiro movimento, próximo à abertura. E aí voltou a trabalhar o fechamento de ontem. Eu aguardei, eu saí aqui nesse candle, aguardei. E quando ela fez aqui, deixou o falso pin bar, eu aguardei mais uma vez, mostrou exaustão, eu entrei, mostrou exaustão aqui, eu entrei com a venda, e não sei se saiu notícia, o que foi, ela deu uma esgarçada aqui rápido, voltou na faixa dos 30,50. Porque essa é a probabilidade para o dia, por enquanto, trabalhando a mínima do dia anterior, né? A longa sombra que ela deixou. Só que o cenário para a Petrobras eu acredito, né, que ela possa romper esses R$ 30. Eu tinha marcado 31, mas a zona importante está aqui. Por quê? Por causa dessa mega barra. Então, se ela confirmar os 30, que eu acho que vai confirmar, eu acredito que confirma esses R$ 30, tem um vazio gráfico aqui para refazer e voltar no ponto aqui de reversão para ela em 28, porque ela acumulou entre dezembro e janeiro e confirmou no dia 12, né? Ela formou aqui um mastro bandeiro, confirmou no dia 12, e é justamente a faixa dos 28, como uma primeira tentativa aqui de reversão. Se a gente olhar aqui no mês, ela vem trabalhando aqui num canal de alta, né, já há algum tempo, mas ela ainda não confirmou esse rompimento. Então, esses 28, ele dá justamente aqui na linha mediana, ou seja, aqui é a zona de suporte, que ela pode começar a reagir, começar a entrar a pressão de compra, para voltar nesses níveis aqui até definir. Ou ela vai confirmar a máxima dela, está aqui em 35,29, para buscar os 38, que eu acredito. Se ela confirmar rompimento, vem buscar 38. Ou vai confirmar a reversão. E tem todo esse movimento aqui para refazer, ou seja, voltar na faixa dos R$ 23 ainda. Então, Petrobras vem corrigindo, né, desde a última semana, rejeitou aqui a faixa dos 34, né, praticamente um engolfo de baixa. Por enquanto, a gente tem essa zona aqui como forte suporte, mas ela pode romper para voltar aqui nos R$ 28. A gente tem a possibilidade de Petro. Prio também voltou em 28, só que aí deixou aqui, olha, um falso pin bar, vários candles negativos, vários padrões negativos aqui em sequência, que ela não confirmou. Na verdade, no dia 8, ela até avançou mais, foi 29,50, né, 29,69, mas faixa dos 29,50 que importa, né, que ela ainda não confirmou o rompimento. Então, tem aqui, já no retorno do feriado, né, do carnaval, uma indecisão. No dia seguinte, um engolfo de baixa, um hangman na faixa de 28,50, depois um inside bar, depois um falso pin bar, e aí outro long leg doji, outra indecisão aqui para confirmar o rompimento. Acabou rompendo os 27 e voltou, refez aqui o vazio gráfico. O primeiro suporte que tinha para ela, a faixa dos 25, mas ela nem conseguiu maior recuperação. Estão vendo aqui na semana um grande engolfo de baixa,
Mas, por enquanto, ela para aqui nos 22 por conta dessa sombra, que é o movimento final de janeiro. Também tem um grande vazio aqui. A probabilidade dessa lama conseguir maior recuperação, porque além de número inteiro, a gente tem a zona de gap que já trava também. Ela pode voltar a trabalhar aqui dentro, na consolidação dela. Estão vendo aqui que o movimento, apesar dela ter avançado, o movimento é fraco. Está mostrando aí o histograma. E o mês, né? Aqui, ó. Um grande engolfo de baixa também vai sendo formado. E como ela deixou longas sombras aqui dentro dessa consolidação, foi dezembro, janeiro, só que ela firmou aqui nos 19, então é movimento que ela tem para refazer ainda. Esse engolfo de baixa aqui é para jogá-la aqui para baixo. Entretanto, antes de acionar o padrão, a gente tem mais uma recuperação aqui para ela, né, definir o movimento. Então, ela praticamente ainda não confirmou esses 28. Por que ela voltou? Tinha possibilidade? Porque tinha longas sombras. E é algo que eu sempre comento nos vídeos. Quando a gente tem longas sombras de movimento anterior, a gente tem mais um teste ali naqueles níveis antes de definir movimento. Mas o teste dessa sombra só para quando aparece um candle para neutralizar essa sombra, para fechar essa sombra. E aí já não tem mais teste ali. É por isso que eu acredito, né, que vai intensificar a correção aqui ainda, antes de definir aqui a situação para frio 3. Elas podem se beneficiar? Podem. Só que o petróleo vem corrigindo, né? Petrobras, a Prio, vai atrás 3 aí em petróleo, na influência aí do Brent, né? Porque ontem corrigiu forte, mais de 6%, né? Voltou a trabalhar os $98, e a Rússia, né, ela fez acordo com o Irã, né? O Irã tinha várias sanções, e eliminando as sanções, né, firmando o acordo, a oferta, né, eles poderiam aumentar a produção, poderia exportar ainda mais aí a commodity, e aumentando a oferta, no preço, claro que o preço cai. Quanto mais restrita, mais alto é o preço. Ou o contrário, o preço cai, e é por isso que elas estão reagindo assim, está entrando correção. Então, aqui para Prio, ela vai buscar mais um repique antes de definir. Só que esse repique, acredito que não vai muito longe, acredito que fica aqui nos 26 para ela, se ela conseguir. A probabilidade maior dela voltar aqui a trabalhar essa consolidação, porque ela deixou sombra aqui para baixo. Então, onde houver sombra, onde houver barra muito grande, aguarda um retorno ali na abertura dela, ou nas longas sombras, naquela determinada faixa de preço. Tem o Kepler também. Kepler já fez aqui o primeiro movimento, a primeira tentativa, aqui na faixa dos 52. Agora, a gente tem movimento mais uma vez até aqui no 56, antes dela definir. Ou, para ela definir, a máxima dela está aqui em 58,98, então ela tem que confirmar 59, porque ela deixou o engolfo de baixo no dia 11. Então, ou ela confirma o 59 para renovar a máxima histórica, ou ela vai deixar aqui um pivô de baixo nesse 56, né, mas ele só é confirmado aqui nos R$52. É aqui o suporte importante que a gente tem, a faixa dos 52. É aqui. Se ela não avançar além dos 56, provavelmente um pivô de baixa pode ser formado, volta, rompe, refaz o movimento anterior, ela volta a trabalhar essa zona de gap aqui, então tem movimento até 45,50. Vou deixar aqui. Aliás, né? A gente tem um número inteiro aqui, os 46.
Então, tem um retorno aqui. Apesar desse vazio gráfico, né? Estão vendo que a média está ligeiramente flat, próximo aos R$ 40. Mas a gente tem sempre um primeiro movimento. E há muita dúvida também nas pessoas em relação a buscar tendência, procurar tendência. Onde é que eu vou procurar? Não é no gráfico diário. O gráfico diário, né, ele vai te dar uma noção de como anda aí a situação. Né? A gente tem esse movimento grande aqui, então, o gráfico diário tem mais a ver com a volatilidade, né? O movimento ainda tem força, será que continua, será que reverte? Porque tendência você só vai procurar, só vai achar em semana ou no mês. Então, aqui, para a Kepler, eu tinha marcado aqui o movimento para ela, mas ela até ultrapassou, fez 59, 55 aqui. Então, uma primeira tentativa de reversão para Kepler está aqui na abertura dessa mega barra. A abertura dela está em 51,50. Então, anda aqui no 52 como principal suporte. Agora, ela vai buscar mais uma recuperação até definir. Só que aqui, na semana, né, o movimento ainda é forte de alta, e se fosse aqui procurar uma reversão da tendência, a reversão de tendência para Kepler está aqui embaixo ainda. Aqui para baixo, faixa dos R$ 28. Aqui a gente tem uma reversão de tendência. Semana também a gente tem um movimento muito, muito forte ainda. Então, olha, uma estrela cadente vai sendo formada, mas a gente ainda tem aqui longa sombra, ou seja, ela ainda vai voltar a buscar esses níveis antes de definir. E a mega barra do mês de fevereiro, a abertura dela está aqui em 39,22. Ou seja, os R$ 40 que eu mostrei anteriormente, com aquele vazio gráfico do diário. É o movimento que ela tem para refazer, se não confirmar os 59. Só que aqui, ela voltando para 46, é uma primeira tentativa ainda, né, buscando a tendência da semana e do mês. Porque, para ela refazer movimento maior, uns R$ 40, vazio gráfico, ela vai buscar mais um repique antes de definir isso. Então, se você vai buscar tendência, quer procurar qual é a tendência daquele ativo, você tem que olhar semana e mês. Aqui eu não tenho reversão de nada. Ah, mas apareceu um candle negativo. Aí daí, tem sempre um primeiro movimento. Aqui, por enquanto, o suporte é 52. Estão vendo o grande vazio aqui até os 40? É o movimento que ela tem para refazer, se não confirmar 59. Então, não olhe o gráfico diário, né, buscando tendência. Olha para os gráficos maiores. A abertura dela hoje foi com gap também, foi fechado. Agora ela está trabalhando a faixa aqui dos 52,50. Vamos ver aqui na semana. Rompendo a semana aqui, a mínima da semana anterior. Provavelmente ela volta aqui ainda, né, na abertura aqui dessa mega barra. Então, intensifica um pouco mais aqui até os 51,50. Estão vendo que ela está rejeitando o 53, também fechamento de ontem. Então, ela pode esticar mais um pouco aqui, até começar a reagir. Mas o cenário para ela ainda é positivo, ainda é de alta. Três r Petróleo. 3R Petróleo conseguiu aqui um bom movimento, voltou a trabalhar aqui a faixa dos 40, né? Praticamente nesse intervalo aqui. Tinha a primeira resistência aqui nos 37, andou aqui fazendo suporte, mas voltou a perder. Está trabalhando essa zona de gap. Aqui, caminho para ela é voltar a 32. E, ó, movimento fraco. Na semana, a gente vê um pequeno topo duplo aqui para voltar a trabalhar a sombra. Então, tem a faixa aqui dos 32. Eu já, nas últimas análises, há bastante tempo que eu já fiz análise aqui para ela, desse último movimento aqui, a tendência para ela
romper nos 32 era voltar nessa zona de gap, 29,45. Entretanto, ela até corrigiu mais. Fez aqui R$ 26,35 de mínimo. Então, por enquanto, o que a gente consegue ver, o cenário para ela, é que ela vai acumulando aqui, ela pode voltar aqui, provavelmente ela trabalha os 32 novamente, por conta de sombra, essa, e se confirmar um pimento novamente, tem essa aqui para trabalhar, ou seja, ela pode trabalhar aqui no pivô de baixa, porque voltando para cá, é aqui na faixa dos 26 que ela vai confirmar. E aí volta para onde? Aqui, ó, para o candle de início dela, de estreia, 9 de novembro de 2020. No momento que ela vai acumulando aqui, olha, eu tenho um alargamento agora sendo formado, e ela vai continuar nesse intervalo aqui, dos R$ 40 e dos 32, até definir. Ou ela confirma esses R$ 40, que ela ainda não conseguiu confirmar, ela vem com rejeição desde o ano passado, inclusive com essa mega barra de outubro, um forte movimento aqui. Então, se ela não confirmar os 40, ela volta aqui a buscar o candle de estreia. Por enquanto, a gente tem um alargamento, agora ela vai flutuar num triângulo simétrico, ou seja, um diamante, apesar de que o movimento anterior é de alta, mas aí depende, confirmar os R$ 40. O mês para ela, né? Traçar um fio aqui, vendo que ela avançou, e aí aqui entrou a primeira, perdeu o primeiro movimento aqui dos 42, depois voltou. Então, eu vou traçar meu fio daqui. O primeiro rompimento que ela fez foi ali, mas ela voltou. Aqui. Esse último movimento. Então, ela está numa zona de 61,8, justamente aqui nos 40 que ela não está conseguindo romper. E o movimento que ela vem apresentando aqui, de fevereiro, esse, por enquanto, está fraco. Então, é grande probabilidade ainda dela voltar aqui. O 32, dela voltar nos 32, é certo. Por quê? Porque está um pouco abaixo do 38,2 ali do FIBO. Se a gente parar aqui, ó, os níveis aqui, e é justamente esse nível que ela vai confirmar, que confirma o rompimento desse nível. Porque se ela trabalhar ainda abaixo aqui, né, na faixa dos 33, aqui 50, ainda não tem rompimento. O rompimento está aqui para baixo. E como ela está apresentando esse movimento fraco aí, entre fevereiro, já em janeiro também, né? O movimento está fraco, não tem uma barra grande aqui, em um desses meses, então o movimento pode parar nos R$ 40, está indicando aqui por enquanto. E ela pode voltar em 32, grande probabilidade, e trabalhar nesses níveis aqui mais uma vez, 12,26. É por isso que ainda está rejeitando ali, né? Está numa zona de 61,8, zona de venda. Aqui, ela rejeita novamente os 35, a máxima de ontem, trabalhando a sombra, mas provavelmente volta a buscar esses níveis. O movimento está fraco.